aposto com qualquer um é que tudo isso está treinado e organizado. Ou seja, Maia sabe que o seu desgaste político está muito violento. Se ele entra ou se ele permite a tramitação desse pedido de impeachment agora, a situação política dele fica mais tensa ainda para o que ele quer ainda fazer e para onde ele quer chegar, que eu falo daqui a pouco. Então, o que ele faz? Um partido de esquerda vai e entra com esse mandato. Alguém pode desdenhar e falar assim, mas isso não vai dar em nada. Bem, foi um mandado de segurança como esse que tirou Cunha da presidência da Câmara. Foi um mandado de segurança como esse que tirou o mandato de senador de Aécio Neves. Portanto, nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando de coisa muito, mas muito séria, que ontem, no apagar das luzes, entraram no STF. Então, estamos falando de uma jogada muito, mas muito bem ensaiada. Jogada esta que está sendo, sim, liderada e capitaneada pelo presidente Rodrigo Maia. E por que está sendo liderada e capitaneada pelo presidente Rodrigo Maia? Porque Rodrigo Maia e Dória são peças do mesmo tabuleiro, são peças desse mesmo jogo. E aí, eu peço que você redobre a sua atenção para o que eu quero te explicar. O DEM de Rodrigo Maia e o PSDB de João Dória é unha e cutícula, ok? É cocô. São uma dupla que age, uma dupla partidária ou dois partidos que agem insistentemente contra o Brasil. Ouça o que eu vou te falar. Qual é o desenho? Se eles abrirem um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro ainda este ano, ok? Então, abre o processo. O processo começa a tramitar, ok? Tem muita gente pensando que se Bolsonaro cair, quem assume é Mourão. Não, vocês não entenderam a jogada. Mourão não assume se Bolsonaro cair. Ele assumiria se o presidente Bolsonaro ele fosse impeachmentado agora, durante os 2 primeiros anos. Por que o Temer assumiu a presidência sendo vice? Porque Dilma foi impeachmentada antes do 3º ano de governo. Portanto, a Constituição brasileira diz assim: não havendo decorrido 2 anos de mandato, ok? Do presidente da República, de quem ocupa o cargo executivo, não decorrendo o prazo de 2 anos, assume em caso de impeachment o vice-presidente. Tendo decorrido, Constituição, o prazo de 2 anos, ou seja, já estamos no 3º ano do governo Bolsonaro, as eleições já não serão diretas, as eleições serão indiretas. Opa, entendeu? As eleições passam a ser eleições indiretas. Na eleição indireta, quem é que vota? Vota o deputado, ok? Vota o congressista. É ele que elege, é ele que vota. Alguém está pensando, e eu ontem ouvi a live do Roberto Jefferson, tá certo? O Roberto Jefferson falou sobre uma PEC que tramita lá no Congresso e que pode tramitar, aliás, ela está ainda tramitando, mas não foi ainda para plenário para ser votada e não irá, que prorrogaria o mandato do Rodrigo Maia. Esquece. Isso não tem apoio lá dentro. Rodrigo Maia não vai ser presidente de novo. Qual é o desenho? Rodrigo já está vendo quem será o próximo presidente. Tudo indica que seja um membro do Centrão, como ele é, que será o deputado Arthur Lira, do PP, líder do PP. Arthur Lira assumindo, e, antes disso,
Rodrigo Maia, ainda esse ano, por força da justiça, por causa do mandado de segurança, ou seja, ele ficou bem na fita, ele é obrigado a abrir o processo por causa do mandado de segurança, se esse mandado vingar. Deixa eu colocar isso muito claro, isso é um desenho de um futuro provável. Pois bem, abrindo o processo esse ano, ele não é votado esse ano, porque demora, não é? São 120 dias até essa votação de uma queda de um presidente da República. Bem, vamos entrar em 2021 já com um novo presidente da Câmara. Se o novo presidente da Câmara, ok? Se esse processo de impeachment se concretizar, o voto vai ser indireto. Sendo indireto, quem vota são os deputados. Eles que escolhem quem será o próximo presidente da República. Não é o povo no voto direto, é no voto indireto. É o que diz a Constituição. Muito bem, então, quem poderá ser eleito como próximo presidente? Rodrigo Maia. É por isso que a imprensa trabalha Rodrigo Maia e trabalha João Dória como duas figuras conciliadoras, como dois homens que querem o bem do Brasil, e trabalham Bolsonaro como retardado, como alguém truculento, violento, que quer se levantar contra as instituições democráticas. Hoje ainda o presidente publicou na sua rede social, ele repreendendo um cidadão brasileiro que o apoia, que pediu o fechamento do Congresso e do STF. E o presidente Bolsonaro disse, não, que é isso? Fechamento de nada, estamos em uma democracia. Você lembra o dia que o presidente Bolsonaro atacou o STF? Não. Você lembra o dia que o presidente Bolsonaro atacou o Congresso Nacional? Não. Mas acusa o presidente de fazer isso. Por quê? Porque parte dos seus eleitores exigem isso. Como se o presidente Bolsonaro tivesse poder de colocar uma mordaça na boca ou no coração de parte do seu eleitorado que tem um sentimento negativo contra o Congresso. Ora, antes de Bolsonaro assumir o poder, o povo já tinha um sentimento negativo contra o STF. Ou não tinha? Ou só passou a ter com Bolsonaro? Antes de Bolsonaro ser presidente da República, o povo já odiava o Congresso Nacional. Ou isso é um sentimento que Bolsonaro é quem criou? Pelo amor de Deus! Portanto, dizer que o presidente Bolsonaro se levanta contra as instituições, isso é uma mentira, isso é uma falácia. Quer mais uma prova? O presidente Bolsonaro não quis interferir na eleição de Rodrigo Maia ao Congresso, ou aliás, à Câmara Federal. Foi a primeira vez na história da República que o governo não usou a sua locomotiva ou a sua força, ok? Através de emendas, através de cargos, para impor à casa, à Câmara, quem seria o próximo presidente da Câmara. E por que ele não fez isso? Por respeitar a liberdade dos deputados, dos senadores, de fazerem a escolha de quem eles queriam que fosse o seu presidente. Isso é respeito. Só que eles não querem o respeito de Bolsonaro. O mecanismo não quer ser respeitado. O mecanismo quer ser temido. Ok? Então, para que se tema o mecanismo, pague-o. Para que se tenha o respeito ou a consideração, entre aspas, do mecanismo, compre-a. E compre-a através daquilo que sempre foi feito no Brasil, com a barganha de ministério e com o afrouxamento do combate à corrupção. O presidente Bolsonaro resolveu fazer tudo ao contrário disso. Então, minha gente, preste atenção. O desenho que nós estamos vendo está ficando cada vez mais claro. Aí você diz para mim, ô Tony, o que nós vamos fazer? Nós temos que nos organizar. Em todo o Brasil, pelos 4 cantos do Brasil, do Iapoque ao Chuí,
movimentos conservadores de apoio ao presidente estão se organizando. Precisamos de organização, ok? Não vou me estender e não vou falar sobre ruas por conta do momento que nós estamos vivendo. E se eu falar alguma coisa nesse sentido de ruas, certo? Alguém pode derrubar a minha live como iriam derrubar a outra. Mas vocês já entenderam, temos que nos organizar. Segundo, precisamos do exército brasileiro. Ô Tony, você está chamando o exército contra as instituições democráticas? Não, não. O que eu estou dizendo é o seguinte: o que está para acontecer é uma conspiração contra o mandatário da nação. Uma conspiração que pode estar sendo organizada por membros dos poderes. Portanto, precisamos sim nos valer do artigo 142 da Constituição, caso isso se comprove, que diz que as Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia, na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República e destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Portanto, quando eu cito aqui as Forças Armadas, eu não estou citando as 5, eu não estou citando vamos tomar o Brasil, não é isso. Eu não estou citando se levantar para fechar o STF ou para fechar o Congresso, porque isso seria antidemocrático. Mas se alguém está tentando ferir a democracia e derrubar um homem honesto, legitimamente eleito, através de movimento conspiratório, cabe sim às Forças Armadas usar da sua prerrogativa, Canalha não é o STF, mas o STF pode ter membros canalhas. Canalhas não são os deputados, ou não é a Câmara, não é o Senado Federal, mas lá podem ter canalhas. Senhoras e senhores, vamos separar pessoas de instituições. As pessoas podem ser criticadas. Os senhores membros do STF podem ser criticados.